Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 58. Assim está escrito: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Palavras de encorajamento que Paulo direcionou aos irmãos da igreja de Corinto para que eles se mantivessem na sequência da vida com Deus, agindo com firmeza, com constância e procurando sempre abundar na obra do Senhor, sempre produzir para a glória de Deus e desfrutar a cooperação de Deus na realização do seu trabalho. E afirmou dizendo o seguinte: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, quando olhamos a este texto, nós podemos encontrar aqui para a reflexão, falando sobre firmeza e constância, promovem a abundância na obra do Senhor. Então aqui o apóstolo começa dizendo: meus amados irmãos. Era a maneira como ele tratava os irmãos, uma maneira cristã, amorosa, fiel, leal, sem nenhum engano, sem nenhuma bajulação, sem nenhuma segunda intenção. Era a sinceridade do coração, chamá-los de meus amados irmãos. E a exortação, o encorajamento, o conselho útil para aqueles irmãos era: sede firmes e constantes. Então, Paulo traz dois princípios aqui, firmeza e constância, que eles não deveriam abrir mão por nada. É útil para quem serve a Deus. Ele precisa conhecer e praticar tanto esta firmeza quanto a constância. Firmeza e constância na obra do Senhor vai fazer com que o trabalho que eles realizam se torne um trabalho abundante, justamente em razão da firmeza e da constância. Nós encontramos que existem pessoas que são firmes, mas não são constantes. Em qualquer lugar em que você encontrar, você vai ver a firmeza daquela pessoa, a convicção, ela se mantém firme, segura, comprometida. E firmeza refere-se à capacidade de manter-se inabalável diante de pressões externas e diante de dúvidas que porventura possam surgir. Estas pessoas que vivem uma vida de firmeza, ela torna-se, como disse, inabalável. Não mudam. Em quê? Nas suas convicções e decisões. As decisões que são tomadas, as convicções que são estabelecidas, estas pessoas mantêm-se firmes e fiéis, tanto à convicção quanto às decisões que precisam ser tomadas. Então, firmeza é algo que precisa, sim, estar bem vivo no nosso coração, e nós precisamos estar prontos para viver esta firmeza diante de Deus. Não podemos vacilar, não podemos desanimar, não podemos nos abater com qualquer coisa que possa aparecer. Veja o que Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Colossos. Ele falando sobre aqueles irmãos a respeito da firmeza deles. Olha o que ele disse aqui em Colossenses, no capítulo 2, que vamos observar, e o versículo de número 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo,
contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, Paulo estava aqui dando testemunho da firmeza que ele encontrou naqueles irmãos da cidade de Colossos, os colossenses, e alertou-os dizendo: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, a firmeza está referindo-se à capacidade de manter-se inabalável em suas convicções e decisões. O que Paulo elogiou aqueles irmãos foi a firmeza que eles tinham. E o segundo ponto que nós observamos, ele diz: sede firmes e constantes. A constância, ela já implica em manter a consistência, ou seja, a perseverança, a regularidade, a lealdade. É estar sempre disposto, pronto, presente. Então, ela implica em manter-se consistente nas ações e nas atitudes ao longo do tempo, sem mudar, sem recuar e sem procurar outros caminhos. Então, Paulo aliou aqui firmeza e constância como algo útil e necessário ao cristão para que ele se torne abundante na obra do Senhor. Estas duas qualidades, elas precisam estar presentes na vida de cada um de nós, tanto a firmeza quanto a constância. Existe, como eu estava dizendo, alguns que são firmes. Onde você encontrar, você vai ver uma firmeza incrível na convicção, na decisão, na comunhão deles com Deus. No entanto, eles são firmes, mas não são constantes. Tem a firmeza, mas não tem a constância. Então, este é um ponto. O segundo ponto, nós encontramos aqueles que são constantes. Sempre que olhar e que observar, eles estão lá, são constantes, não falham, não faltam, não deixam a desejar, no entanto, não tem firmeza. Tem a constância, mas não tem a firmeza. O primeiro tem a firmeza, mas não tem a constância. O que Paulo ensina aqui é que precisa existir aqueles que têm tanto a firmeza quanto a constância, porque na união da firmeza e da constância vai dar à pessoa condições de ela trabalhar, realizar um trabalho abundante, que seja digno, que glorifique o nome do Senhor, e este trabalho será recebido e coroado pelo Senhor. Porque a pessoa tem tanto a firmeza quanto a constância, e aí se torna abundante na obra do Senhor e tem como recompensa de Deus do seu trabalho, porque o seu trabalho não é perdido, não é vão, não é tempo jogado fora, é um tempo utilizado com sabedoria. Então nós precisamos olhar para nós e ver em que nível nós estamos. Nós somos firmes, porém não constantes. Onde nos encontrar, vão nos ver naquela mesma convicção, naquela mesma certeza, diante das pressões externas ou diante das dúvidas que surgem, qualquer coisa que se apareça, somos inabaláveis diante dessas circunstâncias. Mas quando procura pela constância, nós somos faltosos, nós não estamos sempre lá. Nós deixamos muito a desejar. Por outro lado, existem aqueles que são constantes. Sempre que olhar, estão lá. Quando se procura a firmeza, não encontra. São constantes, mas não são firmes. Não tem a firmeza de convicção. É alguém que, por qualquer coisa, se abalam, se deixam levar, se entristecem e tomam atitudes erradas. Então tem a constância, mas não tem a firmeza. O que Paulo ensina é: seja firme,
mas seja também constante. Simultaneamente, ao mesmo tempo que é firme, seja também constante. Então, quando somos firmes e constantes, isto vai nos ajudar, nos fortalecer a promover algo para Deus de maneira abundante na obra do Senhor e trazer glória para Ele. Então, o que se espera de cada um de nós, como servos do Senhor, como cristãos, é que sejamos firmes e constantes. E isto vai nos levar, tanto na firmeza quanto na constância, a ser abundante na obra do Senhor. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar algumas áreas em que nós precisamos manter não só a firmeza, como também a constância. Firmeza e constância. Então, quando Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, aqui nesta primeira epístola, capítulo 16, versículo 13, ele deixou registrado assim: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Estai firmes na fé. Então, em primeiro ponto, nós observamos aqui, nós precisamos ser firmes e constantes na fé. Não podemos recuar, não podemos vacilar e não podemos também ter uma fé passiva. Mas a nossa fé deve ser ativa, dinâmica, uma fé viva, operosa na direção do Senhor. Então, ser firme e abundante na fé. Porque a fé nos mantém de pé diante da presença do Senhor. É ela que nos sustenta diante do Senhor nosso Deus. Também observamos que devemos ser firmes e constantes no amor. O amor precisa também, o amor de Deus, é evidente, deve estar bem ativo na nossa vida. Então nós devemos permanecer firmes e constantes no amor, na fé e no amor. Também devemos permanecer firmes e constantes na oração. Por quê? Porque a oração é o meio pelo qual tanto a fé quanto o amor são alimentados. Porque na oração nós vamos crendo no Senhor, falando com Ele, isto vai fortalecer e aumentar a nossa fé, vai solidificar o nosso amor, e então nós vamos permanecer firmes e constantes na fé, no amor e na oração. Mas há um outro ponto também. Nós devemos permanecer firmes e constantes na palavra de Deus. Não se pode descuidar da palavra de Deus. É preciso que sejamos firmes e constantes na palavra do Senhor. Ela é a nossa única regra de fé e prática. É ela que vai alimentar as nossas convicções e vai nos mover a tomar decisões de acordo com as convicções. E à medida em que permanecemos na palavra, nós também vamos aprender a ser perseverante, a termos regularidade e praticarmos a lealdade diante do Senhor. E por fim, o que a palavra nos afirma: permanecer firmes e constantes na obra do Senhor. Na obra do Senhor. Há pessoas que são firmes na religião, são firmes na decisão, na denominação, mas não são firmes na obra de Deus. A obra de Deus está acima da religião, está acima da denominação. A obra de Deus é o primordial, é o principal no qual nós precisamos e devemos estar envolvidos e, conforme Paulo orientou, sede firmes e constantes. Isto vai nos levar a trabalhar de tal maneira que o nosso trabalho será abundante diante do Senhor na obra que Ele nos confiar a realizar. Sede firmes e abundantes, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E a garantia que Ele nos dá é que quando nós nos mantivermos
firmes e constantes e formos abundantes na obra do Senhor, nós temos a convicção de que o nosso trabalho não está sendo vão, perdido, jogado fora. Não, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Há um texto na Bíblia, segundo Crônicas 15:7, diz: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. O escritor aos Hebreus deixou registrado: Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que mostraste para com se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então, Deus sempre recompensará o trabalho do amor, da fé e da perseverança, da firmeza e da constância na sua obra. Então, a recompensa de Deus vem. Então, nós precisamos hoje refletir sobre isto. De que maneira eu me conduzo na obra do Senhor? Eu sou firme e constante? Ou sou firme e não constante? Ou sou constante e não firme? O que Paulo nos ensina é ser tanto uma coisa quanto outra. Sede firmes e constantes. E conclui: sempre abundantes. Aonde? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, alegra-te, anima-te e encoraja-te com esta palavra, sabendo que, se você se mantiver firme e constante, será com certeza abundante na obra do Senhor. O seu trabalho será digno do nome do Senhor. A sua vida será enriquecida com a presença e o poder de Deus. E você estará a cada dia mais sendo levado para o amadurecimento e para experiências espirituais profundas com Deus. Mas lembre-se, deve permanecer firme e constante na fé, deve permanecer firme e constante no amor, deve permanecer firme e constante na oração, deve permanecer firme e constante na palavra, deve permanecer firme e constante na obra do Senhor. Então, esses são os caminhos onde nós podemos demonstrar tanto a firmeza quanto a constância e saber que nada será vão diante do Senhor, pois estamos fazendo de acordo com o que diz a sua palavra, com firmeza, com constância e sendo abundante. E aí, a recompensa de Deus virá no tempo certo. Você está trabalhando assim na obra do Senhor? Você é firme e constante? Ou você só é firme e não é constante? Ou é constante e não é firme? Como tem sido o seu dia a dia na obra do Senhor? Atente para o que Paulo diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pensa, reflita sobre este ponto e, se preciso, decida agir de acordo com o que a palavra de Deus coloca diante de nós nesta reflexão. Querendo Deus, amanhã retornaremos.